Iniciada, hoje a gente vai terminar aquela aula de revisão, né? Aquelas 3 partes da revisão geral de monitoria, principalmente revisando hoje os temas gerais de áreas de conhecimento que se cabem em todas as redações, tá bom? É importante a gente ter em mente o que a gente tinha visto semana passada. A gente viu bastante sobre a parte de estrutura, a gente entendeu alguns erros cruciais que eu queria até retomar com vocês. A gente até comentou, né, que nunca devemos deixar os desenvolvimentos sem área de conhecimento. Em especial, essas áreas não podem ser próximas. Aí a gente pode agora falar um pouquinho sobre fechamentos. A gente tinha falado que nunca deixar o final do desenvolvimento sem um culpado. A gente pontuou também, né? A gente viu semana passada que não podem faltar elementos na sua solução. E posteriormente a gente vai discutiu, né, que a gente vai ter que ter problemas diferentes e tal. Bem, vamos falar sobre hoje, então. Hoje a gente vai falar sobre áreas de conhecimento para todas as redações, né? Visto que a gente entendeu que a gente nunca pode fazer um desenvolvimento sem áreas de conhecimento ou áreas muito próximas, tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, temas gerais de filosofia e sociologia. Falando geralzão, a gente vai ter alguns temas que eles são mal utilizados dentro da redação. Entre eles, modernidade líquida de Bauman, aquele homem é o lobo do próprio homem e o homem é bom e a sociedade o corrompe e tal, são aspectos que a gente costuma utilizar de maneira inadequada na redação. Eu vou explicar melhorzinho para vocês hoje. Mas na prática, é muito simples. Começando pela modernidade líquida de Bauman, é uma área de conhecimento que fala pra gente que a sociedade, ela depois da queda de Berlim, do Muro de Berlim, ela começou a não conseguir mais viver do jeito que estava acostumado. A gente estava vivendo sempre sob dicotomias. Então existia capitalismo e socialismo, existia países do eixo, né, os países que comandavam e os países latinos. Sempre existia uma dicotomia, Portugal e Espanha, Estados Unidos e Inglaterra. Então o mundo foi todo se adaptando nesse sistema de dicotomia. Mas hoje não. Hoje a gente vive sobre ordens bem estabelecidas de comando. A gente só tem os Estados Unidos mandando em tudo, a gente só tem basicamente capitalismo. Depois da queda do Muro de Berlim não existiam mais dicotomias. E a partir desse momento a gente começa a viver uma modernidade que não tem mais preto ou branco. Tudo é líquido, tudo é você que define, tudo é muito incipiente e isso torna as relações dos seres humanos incipientes. Então, veja, a modernidade não sempre foi líquida. A modernidade começou a ser líquida, a se projetar líquida ali no início dos anos 2000. A queda do Muro de Berlim foi ali em 89, né? Então, a partir desse marco de queda do Muro de Berlim, a partir do fim das dicotomias, com a globalização e com esse movimento de universalização, todo mundo pensa igual, todo mundo age igual, culturas iguais, interesses iguais, a gente fez com que nossa sociedade ficasse líquida sem certeza do futuro e isso tornou as relações humanas também muito líquidas. Então, antigamente você poderia, ao final do ensino médio, ou continuar fazendo faculdade ou ir trabalhar no ramo assalariado básico, R$ 1.100, salário mínimo e tal. E hoje não, hoje você pode virar TikTok, você pode abrir uma empresa, você pode ser autônomo, pode vender água na rua, pode fazer faculdade, pode tentar fazer faculdade e não fazer. As opções são tão amplas que o ser humano se tornou líquido nas suas relações. Ele fica com tantas opções ao seu redor que não sabe como decidi-las. Afinal, anteriormente era preto ou branco, era só isso. E aí a gente pode utilizar na redação do mesmo jeito, talvez só não utilizar que a sociedade a sociedade encontra-se em modernidade líquida. A sociedade encontra-se hoje com esse movimento mais solto. Bauman e seus pensadores ainda chegam a falar que agora a gente está caminhando para uma nova modernidade sólida, né? Direita ou esquerda, existe uma nova dicotomia que influencia o nosso jeito de pensar, de agir, não é só uma questão de política ou de voto, influencia de fato a nossa vida. Mas ainda não é algo muito comprovado, muito aceito pela comunidade filosófica, então a gente vai aceitar o básico.
a modernidade encontra-se líquida desde a queda do Muro de Berlim, porque temos várias opções, e ter várias opções não é bom para o ser humano, tá? Então, vamos entender um pouquinho disso, tá bom? Modernidade líquida de Bauman pode ser aplicada em qualquer tipo de relação social, qualquer tipo de investimento. A modernidade é líquida, tá? A gente hoje não se prende a nada com muita força. Outro termo que eu acho que filosofia e sociologia dá para ser utilizado em todas as redações é o termo alienação, um termo criado por Karl Marx aí, Karl Marx, socialismo e tal. Karl Marx, a primeira teoria de Karl Marx foi alienação. Karl Marx percebeu que os empregados não tinham noção do seu poder, eles não sabiam que se eles parassem todos de trabalhar ao mesmo tempo, né, o profissional deles, o quanto o chefe deles ia perder em dinheiro. Então, como não sabiam disso, eles não formavam pequenos comitês para lutar por direitos iguais. Se lutassem por direitos iguais, eles chegariam, quem sabe, a um socialismo utópico, que como Karl Marx mesmo coloca em sua obra lá quando se fala sobre socialismo e não sobre comunismo, socialismo é um modo de produção. Karl Marx é uma pessoa que estuda a luta de classes e a produção trabalhista. Ele chegou à ideia que se o mundo fosse perfeito, isso iria acontecer. As classes não iriam mais ter embate, os pobres não iam tentar mais ser ricos e os ricos não iam tentar mais manter os pobres no seu lugar, né? A questão do empregador e do empregado. Mas tudo começa, segundo Karl Marx, na alienação. A alienação é a base para o capitalismo. Se eu não conheço o valor do meu trabalho, eu acho que qualquer pessoa pode me substituir, vai roubar meu capital, vai roubar minha modo de sobrevivência. Se eu não for um bom vendedor, vão me demitir, vão contratar qualquer outra pessoa e colocar no meu lugar. Se eu não sinto o quanto é importante o meu trabalho, eu não vou me valorizar o suficiente para isso. Então, bora seguir. Depois disso, a gente vem para justiça por Aristóteles. Justiça por Aristóteles é um termo muito simples, tá? Não sei se vocês lembram lá daquele termo da Copa do Mundo. Tinha 3 criancinhas para assistir um jogo, uma era bem alta, estava com uma caixa, a outra era bem mais ou menos, estava com uma caixa, e a outra era uma bianquinha, assim, bem pequena, feito eu, com uma caixa. E aí a justiça por Aristóteles fala que esse cara aqui ele não precisa de caixa, ele pode doar a caixa dele para ele, e aí vai caber os 3 assistindo o jogo. Essa é a justiça por Aristóteles. É o que a gente chama hoje no Brasil, para quem conhece o termo, de equidade, tá? Equidade é isso, é tratar os iguais como iguais, mas tratar os desiguais desigualmente, né? Beleza, vamos imaginar a situação de cotas, tá? A gente, em tese, tem a noção de que uma pessoa rica que recebe acima de um salário e meio por pessoa na casa, ela obviamente vai ter uma situação de estabilidade para seu estudo muito diferente de uma pessoa que recebe abaixo disso, de uma pessoa que fez uma escola pública. Então, as cotas vêm para tratar os iguais igualmente. Ó, vocês recebem um bom salário, a gente fez um cálculo aqui, a gente viu que esse é o valor para uma pessoa viver de uma maneira saudável, e esse a galera aqui não. Então, a gente vai tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. É compreender que as pessoas não vivem sobre o mesmo estilo e invalidar aquele termozinho bonitinho chamado meritocracia. Falar que, eu estou aqui porque eu mereci, todo mundo consegue chegar aqui, não é assim que as coisas funcionam normalmente, né? Então a gente precisa ter essa noção. A justiça por Aristóteles, gente, é um termo que se encaixa muito quando se fala de saúde, educação e segurança, tá? Muito, muito mesmo. É engraçado porque são conceitos básicos que são regidos pela equidade, mas não rola dessa maneira. Então, por exemplo, a gente sabe que a educação, mesmo as melhores escolas, estão voltadas para as pessoas que têm mais chance de contratar cursinhos particulares, professores particulares, enquanto que o ensino público é o mais defasado, mesmo sendo as pessoas que mais precisam de educação, que menos têm pais letrados em casa para acompanhar o seu estudo, que menos têm possibilidade de ir para uma psicoterapeuta. Conheci um aluno que eu dei aula particular para ele, ele fazia psicoterapia para aprender a ter hábito de estudar. Ele tinha uma psicóloga apenas para acompanhar ele, para ensiná-lo a ter o hábito de estudar tantas horas por dia, não sei o quê. E eu achava incrível e ao mesmo tempo ridículo como a gente está competindo com aquela pessoa, sabe? E aí vem esse termo justiça para Aristóteles, é uma área de conhecimento que meio que anda para uma conclusão, não sei se vocês conseguem perceber, que diferente das outras duas que eu falei, que são áreas de conhecimento mais para acusar, ela é uma área de conhecimento que meio que anda para uma solução. Se você estiver ali no final do desenvolvimento e quiser colocar uma educação mais forte, uma saúde mais igualitária, você coloca essa área de conhecimento que meio que fala por si só. Tá? Eu acho que
pode ajudar vocês, é uma área que eu não deixaria passar se fosse vocês, tá bom? Continuando, outra área que cai muito bem na filosofia e na sociologia é essa brincadeirinha entre os termos, entre as frases, né? Uma frase dita por Hobbes, outra frase dita por Rousseau, pessoas com pensamentos políticos completamente diferentes, é importante a gente lembrar isso. Hobbes, que fala a frase "o homem é o lobo do homem", é um direitista, liberalista, um dos primórdios ali do iluminismo em relação à economia. Ele falava que o Estado não tinha que intervir em nada na economia, então ele é um cara voltado para esse segmento mais da direita mesmo. E ele fala que o homem é o lobo do próprio homem. Sabe, é o homem que coloca as consequências para que ele mesmo se complique. O homem as ações que ele faz pragmatizam sobre si mesmo. Ao mesmo tempo que a ação que os outros homens realizam sobre você não vieram do universo, do destino, de nada, vieram de outro homem. Então, ele coloca muito o homem e a natureza do homem como uma natureza maléfica, sabe? E é isso que eu vejo a galera muito utilizando na redação. Então, quando você quer responsabilizar o indivíduo, aquela redação que você quer falar que o indivíduo é ignorante, que não tem interesse em ter conhecimento, você quer colocar a culpa mais individual na sociedade, eu acho que era massa a frase de Hobbes, o homem é o lobo do homem, tá? Em contrapartida, é importante a gente lembrar que essa frase de Hobbes, necessariamente, ela fala sobre responsabilidade. Ela não fala sobre o homem ser mau. Ela não fala o homem é mau. Ela fala que o homem tem que ter as responsabilidades sobre os seus próprios atos. Tá? É uma frase de responsabilização e eu acho que, do mesmo jeito que a outra área de conhecimento, ela fala muito sobre fechamento, fala muito sobre final do desenvolvimento. Ela busca muito essa questão de explicar a culpa do homem. Em contrapartida, a segunda frase, o homem é naturalmente bom e a sociedade o corrompe, dita por Rousseau, um cara ali de esquerda, né, trabalhou ali na elaboração dos direitos do homem e do cidadão, participou ativamente da Revolução Francesa. Rousseau ele vai trazer um sentido diferente para a gente. Ele traz muito essa culpa da sociedade, da moral, né? Ele coloca a culpa no coletivo, né? Uma responsabilidade mais individualista. Se ele fala que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, ele aprende esses vícios maléficos com a sociedade, ele coloca a culpa muito mais no sentido coletivo, no sentido estatal. E aí eu acho que cabia vocês analisarem esse ponto, tá? Aqui já é uma redação, mais que você vai querer uma intervenção do Estado, da escola, da igreja, você vai querer uma intervenção dos outros sobre o indivíduo. Enquanto na primeira você vai citar muito mais o indivíduo para os outros. Então, como são duas frases que se contrapõem, mas são frases que auxiliam muito a conclusão, eu trouxe elas para vocês. Não só isso, mas quase sempre as citações de redação são citações muito repetitivas, né? Então, é sempre o homem é bom, é sempre aquelas frases meio chatinhas e eu acho que essas aí, elas dão um contraponto interessante para a redação, tá bom? Outra frase aqui pra gente é: o homem era um ser racional. Habermas, né, ele traz essa frase pra gente, é mais numa tentativa de apoiar a frase do homem é o lobo do homem. Eu acho que a frase do homem é o lobo do homem é mais interessante, tá? Por isso eu só trouxe para quem quiser entender melhor ainda o que ele fala nessa primeira frase. Ele fala que é responsabilidade individual e não coletiva. Para finalizar, Foucault, tá? Vamos só relembrar alguns aspectos da redação para a gente colocar Foucault. Foucault ele deixa claro que todas as relações que existem são relações de poder. Ou alguém manda, ou você domina, ou você é dominado. Basicamente isso. Foucault fala que esse poder é o conhecimento, tá? Rousseau não fala sobre dinheiro, Rousseau fala sobre conhecimento. Segundo Rousseau, as pessoas que têm conhecimento nem sempre estão dominando, tá? Mas o conhecimento daquela pessoa quase sempre é o que vai gerir uma relação de disputa. E não só conhecimento em relação à sabedoria, tá? Mas conhecimento prático, muitas vezes. Então, segundo Rousseau, nós vivemos sempre em embate, lutando pelo biopoder, o conhecimento, tá? Eu acho que é uma redação interessante porque vocês gostam muito de fazer solução educacional. E aí essa ideia de Foucault de falar que o poder é o conhecimento, ideia essa que eu acho maravilhosa, tá? Faz com que a gente comece a refletir que a educação é poder, tá? Então, ficamos nós, agentes, pessoas um pouco mais instruídas socialmente, tentando ensinar os outros
mas quase sempre somos dominados pelas pessoas que não têm conhecimento, né? Então, por exemplo, Bianca, eu quero fazer na minha redação e na vida, assim, eu quero fazer uma intervenção educacional sobre, por exemplo, educação sexual, tá? Mas você ali dentro da redação às vezes está lutando contra o coletivo que está lhe dominando para não ter aquele conhecimento, porque conhecimento é poder, tá? Não, porque vocês sabem, né? Questão básica de governo mesmo. Então, a gente sabe que durante o fascismo, livros foram queimados porque conhecimento é poder, tá? E aí, essa grande questão que Foucault coloca para a gente, de como o poder é conhecimento, mas nem sempre quem detém o conhecimento é dominado. Mas essa relação de domínio para dar e ter conhecimento é bem complexa e rege a sociedade, tá bom? Vocês têm alguma dúvida dessas áreas de conhecimento que eu trouxe? Olha, as mais importantes aqui realmente são modernidade líquida, justiça por Aristóteles e essas duas citações, tá bom? Se eu puder dar um foquinho a mais para vocês, tentem ver esses daí. Vocês têm alguma dúvida? Beleza. Vamos lá. Temas de história agora. A história, já queria dar um exemplo, a história quase sempre pode ser. Lembrem-se que vocês podem se utilizar como demão a literatura também, tá? Quando vocês sentirem que alguma área de conhecimento que eu colocar aqui, isso aqui já é senso comum, Bianca, eu vejo que a galera coloca demais, já tá bem batido, a gente pode ir para um outro segmento de literatura, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai, por exemplo, vocês vão tentar, sempre utilizar áreas de conhecimento que a galera não utiliza muito, tá? República Velha eu vejo que a população utiliza pouco, guerras mundiais a galera utiliza pouco, fascismo, era Vargas, essas coisas históricas mais atuais eu vejo que há um déficit na formação dos estudantes. Escravidão colonial e revolução industrial de maneira geral já não utilizo muito porque acho áreas de conhecimento batidas. Nesses casos de áreas de conhecimento batidas, você pode correr para uma terceira fase do romantismo, você pode correr para um realismo, né, para um romantismo da segunda fase, romantismo da primeira fase, nessas duas áreas de conhecimento. Aqui eu vou focar muito mais nos aspectos que normalmente a galera não vê. República Velha. República Velha ou República da Espada é um momento histórico muito importante, é o momento em que o Brasil se torna único Brasil mesmo, e ao mesmo tempo é um momento mais engraçado. A gente vai ter coisas que aconteceram na República Velha que, se você perceber, acontecem até hoje no Brasil. Tá? Acho que de todos os temas de história que eu podia trazer para vocês e que eu acho que são úteis na redação, esse com certeza é o mais útil, tá bom? Primeiramente, industrialização. A industrialização começa no Brasil apenas na República Velha de uma maneira muito insatisfatória. Tá? Até hoje a nossa industrialização é insatisfatória. A gente tem muito um sistema de aceitar empresas aqui. A gente tem uma industrialização muito forte no campo alimentício. Afinal, é um país agroexportador e o que sobra tem que produzir para os brasileiros comerem. Mas nunca foi um ponto muito forte. Vai ter sim, Kaliane. Vai ter monitoria esse sábado. Esse mesmo tema, viu? Então, continuando, industrialização é um ponto que nunca foi forte no Brasil e quando é forte é só no campo alimentício. Vamos ter foco nisso, vamos lembrar disso. Fraudes eleitorais, a gente lembra lá, né, do voto de Cabresto, aconteceu na República Velha, a gente vê uma influência aí voltando dizendo que o voto não é seguro. Então vejam como se reflete na atualidade, quem quiser citar pode retomar. Influência religiosa na política e desigualdades sociais, outro ponto que é tão forte, tão presente atualmente que nem se pontua. A gente pode perceber, por exemplo, que ainda se elegem pessoas com, por exemplo, o pastor Clayton Collins. Então, a gente ainda tem uma ligação muito forte da política com a religião. Outro ponto, quando se fala de desigualdades sociais, a gente pode lembrar de alguns momentos importantes da República Velha, o combate à fome com a revolta de Canudos, né? Uma população, quem lembra de Canudos, só relembrando, uma população pobre foi cativada por um meio que pastor, tá? E aí eles ficavam se deslocando de campos em campos até chegarem no Recôncavo Baiano. Começou aqui em Pernambuco, eles foram andando pelo sertão até o Recôncavo Baiano, tentando viver de subsistência, num sistema muito próximo a um comunismo. E aí, com o medo do que tinha acontecido na Revolução Russa, aqui teve uma pressãozinha, os Estados Unidos pressionou, né, para que a repreensão fosse forte, e de fato foi. Né, mas era só uma população tentando viver por questões de fome e desigualdade.
né? O Nordeste muito abandonado por causa do eixo Sudeste e Centro-Oeste, a política do café com leite ainda era muito vívida aqui, enquanto que a região Nordeste vivia sob um abandono de investimentos, né? Coisa que se repete até hoje. Políticas de saúde pública, revolta da vacina, a gente já conhece esse movimento de revolta da vacina, muito próximo, conversa muito com hoje. É um movimento anti-vacina por falta de educação, incentivado por políticas desnecessárias de não conhecimento. E luta por direitos trabalhistas. Lembremos da revolta da Chibata, que também se reflete muito forte atualmente. Né? A gente fala hoje, o tema de redação possível para esse ano ser assédio moral e sexual, justamente pela questão se tem pouco emprego, se tem desigualdade social, as poucas pessoas que estiverem empregadas vão sofrer sob grandes cargas psicológicas. Então, assim, eu acho muito engraçado como a República Velha é o recorte atual da República Brasileira, tá? E aí eu acho que a aplicação é tão ampla que vale a pena você dar uma revisada em República Velha para conseguir colocar na redação com qualidade. Era Vargas, a gente tem alguns pontos interessantes. Direito trabalhista é importante. Era Vargas, pensem que interessante. Apenas sobre uma ditadura a gente conseguiu desenvolver industrialmente. E investimento esse que acabou se desperdendo, tá? Ao final, guerras mundiais, a gente pode relembrar aí algumas guerras mundiais que trazem também preceitos atuais para nossa redação, tá bom? A aceitação do diferente e combate ao preconceito, lembremos que o Holocausto não tinha apenas judeus, que é uma população diferente do que estava acostumado os caucasianos lá da Alemanha. A gente teve negro, teve populações homoafetivas de maneira geral, e teve populações deficientes, tá bom? Então, tudo que era diferente, tudo que era... É uma prática única de xenofobia e preconceito, tá? Mesmo você caucasiano, mas deficiente, a galera foi maltratada no Holocausto igual, tá? Isso mesmo, Vitória. Qualquer tipo de coisa diferenciada do padrão branco galego, alto, não deficiente e babador do nazismo era subvertida ao Holocausto. Essa ideia de judeus ficou muito forte, muito porque a comunidade externa, abre aspas, Estados Unidos, não quis assumir o seu erro, tá? Porque eles ignoraram a questão. Era ignorada a questão, havia pouca mensuração sobre isso, e o que se falava era de judeus. Mas a população judia, embora predominantemente perseguida no início, porque eles precisavam de mão de obra, né, para trabalhar de graça, precisavam de escravos, depois houve muita associação a tudo isso que foi falado. Tá? Negros, criança e idoso era colocado lá de qualquer maneira só porque não servia, tá? Então, assim, lembremos disso e comparemos com hoje em dia, que interessante. A gente também pode falar como a busca de poder pode prejudicar pessoas inocentes. Hiroshima e Nagasaki, para mim, é o maior absurdo histórico que já existiu e não vejo ninguém questionando os Estados Unidos ou colocando uma multa absurda como colocaram na Alemanha. A Alemanha, durante o período da Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra, ela perdeu mais de 50% do seu território, né? E detalhe, a Alemanha nem de fato começou essa guerra mesmo. A guerra começou na Prússia, uma treta na Prússia, não tem nada a ver com a Alemanha. E aí os Estados Unidos jogam uma bomba, duas bombas atômicas em populações civis, tá? Era diferente de Pearl Harbor, fizeram aquele filme de Pearl Harbor. Aquele filme de Pearl Harbor é um absurdo. Aquilo ali foi um ataque a uma base militar durante uma guerra, tá? Hiroshima e Nagasaki é um absurdo, é um ataque contra a sociedade. Aquilo ali foi extermínio de civis. E não só isso, as pessoas ainda foram pegas para depois ser estudado os efeitos das bombas e, de maneira geral, da exposição a radioisótopos, né? Mas aquilo ali é um absurdo e os Estados Unidos foi zero punido, zero punição da comunidade internacional. Entendeu? Então a gente também tem que lembrar como a disputa por poder pode afetar comunidades inocentes. E pontos positivos também, que é importante a gente lembrar, as mulheres só conseguiram seu espaço nos últimos 50 anos por causa das guerras mundiais. A falta de mão de obra masculina fez com que as mulheres tivessem mais espaço, né? Só tinha mulheres, os homens que voltavam deficientes, psicologicamente, fisicamente. E as mulheres conquistaram seu espaço ocupando a indústria, fazendo essa jornada dupla que nós conhecemos e que infelizmente perdura-se até hoje. Após o movimento de guerra, os homens voltaram para casa muito debilitados psicologicamente, as mulheres estavam trabalhando porque não sabiam se seus maridos iam voltar ou não, as crianças cuidavam umas das outras e até hoje se perpassa esse tipo de comportamento.
as mulheres com jornada dupla de trabalho em casa, trabalho na rua, os homens sempre muito cansados e achando massa eles estarem sempre cansados, porque era o que seus pais, baby boomers, faziam, e o autocuidado de irmãos com irmãos existindo, né, principalmente nas classes mais pobres. Isso se reflete, essa configuração social se reflete até hoje em dia. Tudo isso pode ser citado na sua redação. Fascismo, lembremos do fascismo. O fascismo é um modo político de populismo, tá? É um modus operandi político, isso pode acontecer. A gente fala o fascismo, parece que a gente está falando de nazismo. Fascismo e nazismo não são sinônimos, tá? É importante a gente lembrar isso. O fascismo é, até hoje, um movimento, e foi antes, tá, do fascismo mesmo existir, é um movimento político de eleição limpo, tá? Se você quer perseguir politicamente, se você quer matar, se você quer fazer propaganda, manipular propaganda de mídia, em tese você pode fazê-lo, desde que você esteja na política para fazer, tá? E tá acontecendo no Brasil, tá acontecendo em todos os países, esse movimento fascista é comum. Eu indico a vocês, eu vou pesquisar aqui para ter certeza, tá? Mas tem um livro, tava lendo ele, vou disponibilizar sim, Júlio. É porque eu queria disponibilizar com todas as anotações. Essa semana eu vou disponibilizar para vocês. Hoje, né? Então, o fascismo ele é um modo de operando. Tem um livro que é bem atual, chamado O que é Fascismo, que ele mostra como existe esse movimento natural do fascismo por todo o planeta. Tá? As políticas perceberam essa calmaria da relação fascismo-nazismo, perceberam esse movimento de ódio, essa necessidade do ser humano de se tornar mais sólido, deixar a modernidade líquida de lado, e aí anda assumindo isso como um modus operandi político, a gente precisa conseguir identificá-lo, tá? Então lembrar que o fascismo, ele normalmente é associado a essa liberdade individual, associada à censura política, está associado à perseguição, à aceitação do diferente, preconceito também, do mesmo jeito que o nazismo, e manipulação de mídia. Para finalizar, tem algumas obras que eu queria trazer para vocês citarem várias redações. Eu acho que tem uma ampla aplicação. Lembrando que isso aqui seria obras literárias. Quer citar literatura? Vá naquela história de história. Não vai numa área de conhecimento histórica batida, vai no movimento literário associado. Agora, obras literárias em específico para todas as redações, vai para vocês algumas dicas. Vidas Secas, gente, quem não assistiu, quem não leu, tenta pelo menos ver um resuminho na internet, tá? Vidas Secas é lindo. Ele vai falar sobre desigualdade social, fala sobre fome, fala sobre pobreza e fala sobre acesso a direitos básicos. A gente precisa conhecer que em Vidas Secas é o retrato digamos que da população interiorana brasileira, tá? Não é só da população nordestina, até porque a população nordestina, que é vista pela galera de fora, é muito mais uma visão interiorana. E todo mundo no interior sofre isso. É fome, é desigualdade, é pobreza e é falta de acessos básicos. A gente continua hoje com um Brasil que tem 21% de saneamento básico, tá? E com certeza esse 21% é só na região litorânea. A região interiorana do Brasil sempre foi uma dificuldade. Outro ponto que a gente precisa conhecer e saber colocar são obras do cotidiano. Jogos Vorazes, Harry Potter, essas obras que vocês gostam de ver, Percy Jackson, Crepúsculo, são obras que acabam tocando em pontos muito interessantes. De todas elas, a que eu prefiro para a redação ainda continua sendo Jogos Vorazes. Lembrando que Jogos Vorazes a gente vai ter uma opressão de grupo, um controle, né, um sistema de alienação naquelas castas, em que a galera viria com fome e pobreza e desconhecia a realidade da capital. E é um sistema de manipulação muito interessante. Quem quiser colocar na redação, eu acho muito cabível, tá? Muito ampla a aplicação de Jogos Vorazes. Outra aplicação muito ampla que eu gosto e não vejo a galera utilizando é Crepúsculo. Eu acho que aquilo ali tem pontos interessantes sobre romantização, relacionamento abusivo, relação com pais, desvalorização da educação. São tantos pontos que a gente romantiza na obra que podem ser inseridos na redação. Então, não esqueçam de associar obras do seu dia a dia. Mas, para isso, é difícil você ter um insight na hora da redação super nervoso. Então, pega uma área de conhecimento dessa, pega um livro desse que você gosta, que você leu todos, e deixa ele na cabeça para colocar sempre na redação, sabe? Você vai se obrigar a encontrar um ponto do livro que fale sobre aquilo. E vai deixar a sua área de conhecimento muito mais
inserida. Eu costumo colocar só uma obra de livros na cabeça e tentar sempre colocar ela, Harry Potter. Sempre gosto de botar Harry Potter. Eu vou catando qual é o personagem, qual é o momento, ou então Grey's Anatomy. Qual é o episódio, qual é o personagem, qual é o momento que me relaciona. Então deixa você, como você se força, aquilo ali fica muito próximo, sabe? Acho que vale a pena. A Peste de Albert Camus se identifica muito por causa da pandemia, né? Albert Camus, ele escreve uma obra muito próxima à peste bubônica, então ele vai falar sobre a importância da saúde pública, do saneamento básico, de medidas profiláticas. Ele é uma representação da peste bubônica. O livro também vai falar sobre a situação vista pelos políticos que enxergam muito mais hora de roubar dinheiro do que hora de salvar os pobres, tá? Bem interessante e você não precisa saber muito, né? É basicamente o desenho da peste bubônica, tá? É falta de saneamento, desigualdade social, aproveitamento dos políticos sobre a situação, muito simples, sabe? Eu sou Malala, agora muito mais para um campo civil, né? A gente estava avaliando um campo mais político. No campo civil, eu sou Malala, conta a história ou verídica, né? De Malala Yousafzai, né? Ela foi uma mulher que tentou lutar pela educação de mulheres dentro do Oriente Médio. E ela levou um tiro na cabeça, sobreviveu, sofreu muito, acabou fugindo do país para conseguir. E hoje continua lutando pelo direito de educação das mulheres naquela região. Então, vocês podem ver um vídeo no YouTube que conta a história de Malala. E aí você vai perceber as várias tragédias que existem na desigualdade de gênero. Isso é muito forte. Sempre que falo sobre desigualdade de gênero, né? Citar Eu Sou Malala. Americana é a mesma questão, imigração, aquele filme tradicional que já conhecem de imigração. Não acho muito forte, mas vi num livro e trouxe pra cá, também nunca li. Extraordinário eu gosto, tem um livro, né, um filme maravilhoso também. Vai falar sobre combate ao preconceito, aceitação do diferente. E eu acho que o Extraordinário, o filme é muito bom. Então talvez cative vocês a assistirem o filme, tem na Netflix. É aquele do menino com o capacete, do astronauta e tal. Muito bom, vale a pena. Lolita. Lolita é complexo de falar, mas eu acho que não vai cair esse ano, não. Vou indicar. Você que tem a mente bem aberta, vá ouvir um áudio falando sobre como é o livro Lolita, tá? É um livro complicado, li, não aceitei muito, de fato, a minha própria psicologia. É um livro complicado, mas basicamente Vladimir Nabokov, ele fala para é muito difícil não romantizar. Jura tu, Vitória? Eu me vi, assim, alguns momentos eu fiz, caralho, que merda foi essa que eu fiz agora, sabe? É assim, é um relacionamento menina acho que ela, no início da história, ela tem 11, no início da história. E aí, com um cara já bem mais velho, pedofilia mesmo, aliciamento. Só que é aquele Vidas Secretas da Globo todinha. Só que a menina tem 11 anos. Mas a grande sacada de Lolita é porque o Vladimir ele tenta fazer a gente perceber a nossa própria romantização, como a gente naturaliza isso. Então ele vai colocando alguns trechos, ele coloca isso até no sumário dele, do livro dele. Ele fala: você vai se apaixonar por Lolita e vai perceber como você está errado por se apaixonar. E aí a galera não tem essa sacada de ler sumários, de ler dedicatórias de livros, entender qual é a intenção do autor quando escreve um livro. Ele acaba demonstrando como isso é óbvio. Mas, tipo assim, se fosse uma relação contrária de uma mulher para um homem, com certeza a gente não romantizaria tanto e se sentiria relacionado com a obra como a gente fica com Lolita. Ele brinca com o nosso psicológico, tentando deixar muito claro que, olha, você aceita isso também, viu? Você também aceita esse tipo de pedofilia. Porque a gente naturalizou que homens podem ficar com mulheres mais novas. Sendo que essas relações com diferenças de idade nunca são positivas. Porque são pessoas que normalmente encontram-se em momentos muito diferentes da vida. A- Com certeza. É o que a gente estava falando, né? Se o biopoder é o conhecimento, uma pessoa que tem um conhecimento do que erra, do que acerta, da maturidade de seus relacionamentos, com certeza vai conseguir dominar alguém que não tem ideia do que está fazendo, que não tem ideia de si mesmo, sabe? É muito complicado, gente. Eu li, assim, e ficava chocada com as coisinhas assim, que acontecia comigo. Eu ficava, Mas como eu já tinha lido o sumário anteriormente, né? Veio o livrinho completinho, você via a indicação que ele faz na obra. Para finalizar aquela obra que eu tinha falado para vocês, aquele valor,
Não esquecer, existe o PLOA, o Plano da Lei Orçamentária Anual. É o investimento que sai do Estado para os ministérios. E aí é importante a gente perceber que entre 2018 e 2017, eu gosto desse PLOA aqui porque eu acho esse PLOA mais chocante. Essa redução aqui foi tão dramática que os outros anos eu não sinto esses dados tão grandes. Como foi antes dos últimos 5 anos, a gente ainda pode usar esse PLOA. O PLOA de 2018 para 2017, ele cai em 3 aspectos muito interessantes que a gente tem que conhecer. O Ministério da Educação caiu em 9% de investimento. O Ministério da Saúde, da Educação foi em menos 37%. E o da Defesa em 21%, tá? E aí a gente fica assim, analisando como é que está o investimento massa nos nossos direitos básicos. Então, se eu fosse vocês, decorava os números, tá? Eu sempre indico aos meninos decorarem os números. Então, 9, 37, 21, saúde, educação e segurança. Na ordemzinha, 9, 37, 21, saúde, educação e segurança. Aí na hora de colocar na redação é muito simples, tá? E aí eu acho que é um dado que se aplica em toda a santa redação, porque a gente sempre está pedindo por mais investimentos, né? A gente sempre está nessa luta. Caso no dia, meu Deus, não sei do nada do tema, e agora o que eu faço com a minha aula de revisão? Lembrem de como vocês encaram o tema, tá bom? E isso até pode ser com a redação que você vai praticar hoje, semana que vem. A gente costuma olhar para uma redação e perguntar: o que é que eu sei sobre isso? Só que teve 2, 3 anos aí que aconteceram que a redação não pedia para você falar o que você sabe sobre, muito mais para você pensar: por que eu não sei sobre isso? Tá? Então, por exemplo, educação dos surdos no Brasil. Inclusão da educação dos surdos no Brasil. O que eu sei sobre isso nunca ia te responder nada. Agora, a pergunta que você deveria se fazer é: por que eu não sei nada sobre surdos? Por que eu não sei sobre inclusão de educação dos surdos? Por que eles não estão na mesma sala que eu? Quais são os motivos? São os pais deles que não querem? São os alunos que são preconceituosos? São as escolas que não são adaptadas? Por que eu não sei sobre isso? Então, muitas vezes, caso chegue no dia aí, seu dia de redação, e você pensa assim: meu Deus, eu não sei nada sobre o assunto, tente encarar de maneira diferente. Perceba o hábito que você já fez, um hábito que você já colocou na sua cabeça, você nem percebe que você faz. E perguntar: o que eu sei sobre isso? E muito mais se questionar: por que eu não sei sobre isso? Muitas vezes a forma que você encara vai tornar tudo muito mais fácil, beleza? Por último, dentro da redação, sempre tentem respirar, beber uma água, tentem se inspirar no dia da execução e nas redações mesmo. Eu sempre pensava assim no meu post do Instagram, que esse era o meu sonho, né? Fazer um postão no Instagram, manejando todos os meus professores. Então eu botava isso na minha cabeça. E era uma motivação para mim, mas sempre pense por que você está fazendo aquilo. Pense quem são as pessoas que você está fazendo aquilo. Sempre tem alguma pessoa que está fazendo isso, estudando tanto. Terceiro, lembre de ter algum planejamento de redação antes de começar a redação, tá bom? Sempre, nunca começar direto pela redação, ter um padrão, tá? E tentem fazer a redação dançando com a prova. Isso aqui vai algumas dicas no dia da redação, afinal é uma semana de revisão. Para finalizar, uma estrutura geral que eu acho ideal assim para redação. Contextualização, quase sempre filmes. Se puder, esses filmes sendo da Disney, filmes que retratam a infância do nosso corretor. E séries, se for colocar séries atuais que o nosso corretor assistiu, que teve hype. A tese, vocês costumam fazer teses afirmativas, né? Tentem fazer teses com pergunta, em vez de é importante debater as causas e as consequências de tal, talvez seria mais interessante fazer dessa maneira. Então, assim, quais seriam as possíveis causas do problema? E suas soluções, né? Tenta inovar um pouquinho mais, deixar esse lado afirmativo de lado e colocar um pouco mais interrogativo. Os desenvolvimentos, lembrem-se de sempre começar com um conectivo. No tópico frasal, tentem sempre admitir que aquilo ali que você está colocando é a coisa mais simples do mundo. O senso comum é o lugar do tópico frasal. Então, tipo assim, se você sabe que a gente coloca a culpa do machismo, a culpa da violência contra a mulher no machismo, você assume isso. Primeiramente, é nítido afirmar que a relação do machismo e da violência contra as mulheres é intrínseca. Assuma o óbvio, para você não ter que repetir depois. Então, assumindo o óbvio, fazendo um tópico frasal que você já assumiu que precisava assumir, você vai sentir que tem mais espaço para apresentar os seus argumentos. Lembrar do final do desenvolvimento, você já apresentar ou o culpado, que é o agente, ou o problema. Então, se você não conseguiu fechar o problema, Bianca, não consegui, tudo bem, coloca assim, dessa maneira, há necessidade de intervenção estatal. Pelo menos vai existir uma relação entre o teu fechamento e a tua conclusão. Relação estatal e o Estado. Pronto, feito. Outro ponto que pode ajudar vocês na estrutura geral da redação de vocês
no final, sempre recitar o filme que você colocou, a série que você colocou, lá na conclusão, e colocar as soluções, né, com os critérios básicos. E se quiser, também coloca um bônus, coloca uma multa, coloca uma fiscalização, coloca um detalhe a mais, só para garantir. Então, coloca os 5 elementos e ainda coloca assim, através de bonificação. Né, vai ter 2 meio modos, né, ou 2 detalhamentos, a partir de como o corretor identificar. Mas é um detalhezinho a mais que pode fazer diferença na redação de vocês, tá bom? Gente, era isso para hoje, né? Lembrar que essa é a nossa revisão, a gente vai finalizar a revisão e vai voltar ao nosso esquema normal de aulas. A gente vai começar com um tema já semana que vem, na terça-feira que vem. Esse sábado ainda vai ter aula de estrutura, mas semana que vem a gente começa o debate que já vai ser o impacto dos influencers na juventude, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Lembrar que eu upei todas essas aulas lá no YouTube, eu achei que ficaram bem interessantes. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa? Fale agora, o cálice. Nada? Perfeito, graças a Deus. Pronto. Então, vou encerrar por aqui. Peço desculpas pela confusão de hoje. 30 mil pessoas falando comigo sobre essa história de SISU 2. Mas normalmente é assim. O professor começa SISU, começa pra onde a gente fica meio doido. Espero ter ajudado. Qualquer coisa é só falar, viu? Pelo WhatsApp. Beijão. Tchau, tchau.